Savana ao amanhecer não parece um campo de batalha. Parece um lugar cansado. O capim alto balança pouco. O vento passa seco, como se tivesse perdido a pressa há séculos. A poeira flutua baixa, quase sem coragem de subir. E esse é justamente o problema, porque na África, quando tudo parece quieto demais, normalmente alguma coisa já terminou. Não começou, terminou. Foi assim na região de Makadgad, numa faixa de terreno duro onde o calor sobe do chão antes mesmo de o sol dominar o céu. O guia Elias Wimbeck, homem de campo há 9 temporadas, estava conduzindo o grupo por uma trilha secundária quando viu algo escuro, esticado, imóvel, no limite da vegetação baixa. À distância, parecia uma raiz arrancada, uma corda abandonada, um pedaço de sombra. Mas sombra não tem escamas, e raiz não mede 4 metros. Quando Elias se aproximou, o silêncio mudou de peso. Ali, no chão seco da savana, estava o corpo de uma mamba negra adulta, uma das serpentes mais rápidas e mais temidas daquele continente. Um animal que não vive muito tempo sendo descuidado. Um animal que não costuma terminar exposto daquele jeito. Não no aberto, não sem rastro, não sem uma história ao redor. Elias não tocou, nem precisou. Quem vive tempo suficiente no mato aprende a reconhecer quando não encontrou uma carcaça, encontrou uma mensagem. Ele acionou a central da reserva. Pouco depois chegou ao ponto a bióloga de campo doutora Naima Okonkwo, 12 anos monitorando o conflito entre predadores e répteis em áreas semiáridas. Naima era o tipo de pesquisadora que escrevia pouco e observava muito. Mas naquela manhã, diante da serpente, ela parou por tempo demais, porque aquilo não parecia um ataque comum. Não havia sinais de mastigação, não havia perfuração de caninos, não havia rasgo de felino, não havia desordem de hiena, não havia o caos típico da luta pela sobrevivência. Havia precisão. O crânio apresentava colapso em um ponto exato. A coluna, interrupções em sequência. O corpo parecia ter sido desligado por uma força cirúrgica, aplicada com velocidade absurda e repetida com método, como se o executor não tivesse lutado contra a serpente, como se tivesse sido seguido um protocolo. E esse detalhe muda tudo. Na natureza, a maioria dos confrontos deixa assinatura emocional no terreno. Poeira revolvida, capim amassado, sangue, arrasto, círculos de fuga, marcas de hesitação. O chão fala, o chão denuncia, o chão guarda o pânico. Mas ali, quase nada. Você olha para a cena e entende uma coisa incômoda. O responsável entrou, executou e saiu antes que o ambiente tivesse tempo de registrar o acontecimento. Naima se ajoelhou sem encostar. Observou o ângulo do corpo, a posição da cabeça, a ausência de mutilação aleatória. Depois olhou ao redor, como se esperasse encontrar pegadas de mamífero, marcas de asa, qualquer pista que devolvesse lógica àquele teatro de violência. Nada. E quando a savana não explica, a mente humana preenche com medo. Porque a mamba negra não é um animal qualquer. Ela é uma equação de risco. Um corpo construído para velocidade, intimidação e resposta imediata. Quando se ergue, não está encenando. Quando avança, não pede segunda interpretação. Em campo aberto, poucos animais escolhem testar esse protocolo cruel de frente. Mas alguém testou. E venceu. Naquela manhã, a investigação deixou de ser sobre uma serpente morta. Passou a ser sobre uma pergunta muito mais perturbadora. Que tipo de predador entra no raio de ataque de 4 metros de puro veneno e sai intacto? Não um oportunista, não um necrófago, não um animal que atacou por fome e improviso. Estamos falando de outra coisa, outra categoria, outro nível de cálculo frio. Porque para derrubar um réptil assim, não basta coragem. Coragem morre cedo na savana. O que sobrevive ali é precisão. É tempo de reação. É biomecânica. É estratégia.
E o mais inquietante ainda estava por vir. À medida que a equipe isolava a área, uma percepção começou a se formar entre os dois. Aquela mamba não havia sido apenas derrotada. Ela havia sido neutralizada por um especialista. Por uma criatura treinada pela própria evolução para transformar milissegundos em sentença. A cena do crime estava diante deles. O corpo estava diante deles. A assinatura da execução também. Mas o assassino ainda era invisível. E é aqui que a história realmente começa. A África não produz serpentes letais por acidente. Produz por pressão. Pressão do calor, pressão da escassez, pressão do terreno aberto, pressão de um continente onde vacilar por um segundo pode custar o resto da sua linhagem. A savana parece simples para quem vê de longe. Capim, sol, horizonte. Mas isso é ilusão de quem nunca teve que sobreviver ali. Porque aquele espaço aberto não é liberdade, é exposição. E quando tudo é exposto, a evolução não premia o mais bonito, premia o mais eficiente. Foi nesse teatro de violência que as serpentes africanas refinaram o próprio corpo até o limite do aceitável. Não como monstros, como soluções. Soluções frias para um problema antigo. Matar rápido, gastar pouco e desaparecer antes da resposta. A mamba negra é o símbolo máximo desse cálculo. Longa, veloz, nervosa, equipada com neurotoxinas de ação severa. Ela não precisa ser o animal mais pesado da savana para impor respeito. Basta um erro, um único erro. E o sistema nervoso da vítima começa a pagar a conta. Ela não caça o caos, ela caça a oportunidade. E quando se sente encurralada, transforma o espaço à sua frente numa sentença. Mas a mamba não reina sozinha. Sob a poeira, entre tufos de capins e faixas de solo quebrado, há toda uma aristocracia do veneno operando em silêncio. Najas que projetam ataque com precisão. Víboras que delegam serviço à camuflagem e ao tempo. Serpentes que não precisam te perseguir. Só precisam estar exatamente onde seu pé, seu focinho ou sua distração vão chegar. É a lógica da mina terrestre biológica. Não corre atrás de você. Espera você errar. E é por isso que a cena encontrada por Naima era tão absurda. Porque vencer uma serpente dessas não é apenas sobreviver ao primeiro movimento. É sobreviver ao espaço mental que ela domina. O medo, a hesitação, o reflexo travado. A maioria dos animais entende isso cedo e aprende a contornar, a evitar, a respeitar o perímetro. Na savana, respeito não é admiração, é distância. Você pode ser um mamífero de músculos pesados, pode ter dentes, garras, impulso, mas tudo isso vale menos quando a luta é decidida em milissegundos. A serpente não precisa te derrubar pelo peso, ela precisa acertar o ponto exato antes que seu cérebro complete o raciocínio. E aí entra o grande paradoxo desse ecossistema. Se o céu possui águias, falcões e outras aves de rapina com visão absurda, por que esse império do veneno continuou de pé por tanto tempo? Por que as serpentes ainda mantêm essa soberania tática no chão? Porque o céu, na savana, nem sempre oferece superioridade. Do alto, o capim trai, a luz distorce. O corpo fino da serpente some entre linhas secas, reflexos e temperatura instável. O ataque aéreo exige leitura limpa, ângulo perfeito, tempo de descida e margem para correção. Mas serpentes não oferecem margem, elas oferecem erro. Elas escorrem por frestas, mergulham em tocas, quebram a linha visual e transformam o solo num labirinto horizontal. A águia pode ver muito, mas ver não é o mesmo que executar. Foi aí que a evolução tomou uma decisão brutal. Em vez de aperfeiçoar o mergulho, aperfeiçoou a aproximação. Em vez de insistir no domínio do ar, aceitou o tribunal de terra firme. Em vez de atacar de cima, desceu. Desceu de vez. Desceu por milhões de anos até redesenhar um predador para um único tipo de guerra. Uma linhagem inteira abriu mão da supremacia clássica das aves de rapina e apostou tudo em outra estratégia: caminhar para dentro do território da serpente
e vencê-la no próprio idioma do chão. Isso não é adaptação comum. Isso é reengenharia evolutiva. Naima ainda não tinha o nome confirmado na cabeça enquanto observava a mamba destruída, mas já entendia a lógica. Aquele padrão de impacto não pertencia à mandíbula. Não pertencia à garra de agarrar presa. Não pertencia a esmagamento caótico de casco ou casco de ungulado em fuga. Pertencia a outra coisa. Algo vertical. Algo repetitivo. Algo absurdamente rápido. Ela ficou de pé e olhou o horizonte como quem tenta enxergar uma ideia antes de enxergar um animal. Porque havia uma assinatura na carcaça. Não a assinatura de um caçador oportunista, mas de um especialista. Um executor moldado não para improvisar diante da serpente, e sim para reduzir a serpente a um problema técnico. Essa é a diferença entre predadores comuns e predadores absolutos. Os comuns vencem quando a oportunidade aparece. Os absolutos transformam a oportunidade em protocolo. E naquele momento, a savana começava a revelar que existe uma criatura assim. Uma criatura que não ruge, não corre em bando, não pesa centenas de quilos, mas encara alguns dos répteis mais temidos do continente como um engenheiro encara uma falha mecânica. Identifica, neutraliza e segue em frente. O corpo da mamba no chão era só o prefácio. A verdadeira história estava no assassino que ainda não tinha sido mostrado. Num predador alto, elegante e quase solene demais para carregar o tipo de brutalidade que carrega. Um animal que parece deslocado entre o capim seco, como se tivesse sido montado com peças de espécies diferentes. Cabeça de ave de rapina, pernas de corredor, postura de sentinela. Mas não se engane, a aparência dele não é excentricidade. É arquitetura de guerra. O nome dele parece discreto demais para o que faz, quase burocrático, quase inofensivo. Secretário. Mas a savana não se impressiona com nomes suaves. Ela só reconhece resultado. E o resultado que essa ave entrega a milhares de gerações é brutal. Serpentes entram vivas no seu campo de visão e saem de lá reduzidas a silêncio. Quando Naima viu o primeiro exemplar à distância, entendeu por que tanta gente subestima esse animal no primeiro olhar. Ele não tem o volume de um leão, não tem a imponência de uma águia em mergulho, não tem o teatro de um predador que precisa parecer assustador. Ele parece elegante, contido, quase solene. E esse é o erro. Porque o secretário não foi construído para intimidar, foi construído para resolver. A cabeça preserva a nobreza de uma ave de rapina. Os olhos, imóveis e calculistas, analisam o contraste, profundidade e deslocamento com frieza de perito. As asas ainda carregam a herança do céu, mas a verdadeira arma não está no alto do corpo. Está abaixo, nas pernas. Longas, escamadas, retas como estacas de execução, não são pernas de fuga, não são pernas decorativas, são plataformas de impacto. Colunas biomecânicas moldadas para entregar força concentrada, absorver o contragolpe e repetir o movimento sem perder precisão. Você cresce achando que a natureza reserva suas armas mais perfeitas para presas, garras, mandíbulas, veneno, e então encontra uma ave que transformou os próprios passos em sentença. Esse é o grau da ousadia da evolução. O secretário não persegue a serpente como um desesperado. Ele patrulha. Caminha quilômetros sob calor seco, lê o capim, interpreta a vibração, varre o terreno. Não invade o território do veneno por impulso. Entra ali como especialista, como alguém que já aceitou o risco e por isso mesmo aprendeu a dominá-lo. Naima observou um macho durante 4 manhãs antes de ver o confronto completo. Deu a ele um nome que carregava ironia e grandeza ao mesmo tempo. Salomão. Nome de rei, nome de tribunal, nome de quem decide sem levantar a voz. E era exatamente isso que ele fazia. Salomão não lutava como um animal bruto, lutava como uma estrutura de cálculo. Não havia desperdício, não havia raiva, não havia espetáculo. Só leitura de distância, controle de eixo e a violência mais inquietante de todas, a violência eficiente. No quinto amanhecer,
O capim baixo se abriu em uma linha escura. A mamba surgiu primeiro como um traço, depois como tensão. Então ergueu o corpo. O pescoço subiu. A cabeça estabilizou. A postura de guerra estava armada. 4 metros de veneno, reflexo e arrogância biológica. Salomão parou. Não recuou. Não correu. Parou. Esse instante é a fronteira entre o predador comum e o especialista. O comum responde ao perigo. O especialista força o perigo a mostrar a carta primeiro. A mamba oscilou, calibrando alcance. Salomão abriu parcialmente as asas, não para fugir, não para voar, para bagunçar a leitura da serpente. As asas ampliam o volume, projetam sombra, quebram referência visual, alteram o teatro do confronto. É uma pressão psicológica, um distúrbio calculado. A cobra precisa decidir rápido. E quando decide rápido demais, entrega o próprio erro. Então veio o bote. Seco, direto, mortal. Mas não rápido o bastante. Salomão tirou o corpo da linha por centímetros e respondeu com a perna direita. O golpe desceu quase sem arco, quase sem aviso, como um martelo guiado por nervos de alta voltagem. Não houve floreio, houve contato. E no mesmo instante, a região cervical da mamba sofreu a primeira quebra de ritmo. Ela girou. Segundo golpe, recuou. Terceiro, tentou erguer de novo. Quarto. É aqui que o secretário se torna perturbadoramente preciso, porque ele não aposta tudo em um acerto milagroso. Ele repete, corrige, ajusta, pisa, recua, pisa outra vez. Cada golpe parece pequeno demais para explicar a destruição. Até que você entende. A luta foi vencida não pela força bruta, mas pela soma de impactos perfeitos em pontos exatos. A matemática da sobrevivência é impiedosa. A mamba precisa de um bote limpo. O secretário precisa de uma janela mínima. Ela depende de perfurar. Ele depende de interromper. Equação resolvida. Naima começou anotando como cientista, terminou observando como ser humano. Porque há cenas em que a biologia deixa de parecer estudo e passa a parecer julgamento. A perna desceu outra vez, agora com precisão ainda mais fria. O corpo da serpente perdeu coordenação. O movimento virou ruído neuromuscular. A cadeia de comando tinha sido rompida. Salomão não celebrou, não rugiu, não posou sobre o corpo. Ele apenas concluiu. Essa é a diferença entre ferocidade e soberania. Ferocidade faz barulho. Soberania executa em silêncio. E é nesse ponto que a natureza fica mais incômoda para nós. Porque queremos imaginar duelo, fúria, vingança. Mas a verdade é mais dura. O secretário não odeia a serpente. Ele só foi moldado para um mundo em que hesitar significa morrer.